Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e da tua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Em todos os nossos templos, vamos realizar esse trabalho poderoso. E eu sei que faz a diferença na vida dos que participam e estão comprometidos com a fé no Senhor Jesus. Amanhã, nós teremos apenas uma reunião às 9 da manhã. Será feriado e nós vamos realizar apenas uma reunião às 9 da manhã da restauração familiar. Olha o que diz aqui em Atos 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Esse acontecimento é muito interessante porque mostra um autocontrole, um domínio admirável. Paulo como eu já falei em outra ocasião, eu o vejo, quando estudo a respeito dele, como um tijolo revestido de veludo. Ele tinha uma suavidade, mas uma firmeza, e as coisas se encaixavam, havia um equilíbrio, um autocontrole realmente admirável. Ele tinha acabado de vencer um grande desafio, que foi um naufrágio. E ele chega nesta ilha, e estava chovendo, estava frio, certamente com fome, cansado, após um estresse tão grande. Ele tinha sofrido um naufrágio. E vai fazer uma fogueira. E no pegar os gravetos, uma víbora, fugindo do calor, ficou presa à mão dele. Uma cobra venenosa daquele lugar, capaz de matar. E ele, com um equilíbrio, um controle incrível, simplesmente chacoalhou, sacudiu. Ele sacudiu ela no fogo, como se fosse um mosquito, como se não fosse nada. Um homem que tinha acabado de sofrer um grande estresse, ele viveu um grande estresse do naufrágio. Agora isso acontece e ele não tem uma reação extrema. Porque, humanamente falando, uma atitude como essa, emocionalmente, exige uma reação extrema. Entendeu? Pede. É só você imaginar. Você sobrevive a um naufrágio. Agora você vai fazer uma fogueira para se aquecer. Uma cobra venenosa, uma jararaca, uma cascavel, não sei, se prende a sua mão, fica presa a sua mão. Qual seria a sua reação? Não é de apavoramento? Qualquer um iria se apavorar? Se apavoraria? Qualquer um. Mas ele, por saber quem ele era em Deus,
mostrou uma confiança e uma segurança, um equilíbrio. Ele teve ali uma atitude de fé. Ele não deu o que as emoções, numa situação como essa, exige, pede. Ele agiu diferente. Ele agiu com autocontrole. Um domínio incrível. Ele simplesmente, sem nenhum alarido, sem nenhuma expressão extrema, sacudiu a cobra no fogo. Compreendeu isso? Então, o que nós entendemos? Que esse homem estava totalmente dominado pela convicção, pela fé, pela certeza de que Deus era com ele, ele sabia quem ele era em Deus. Então, quando veio aquela situação, aquilo não o alarmou, não deixou ele apavorado, porque o que estava dentro dele era muito maior. Então, ele reagiu com a fé. Ele simplesmente sacudiu aquela cobra no fogo. Simplesmente. Sabe, eu creio que alguns problemas, eles chegam até nós e poderiam ficar ali. Como foi o caso daquela situação com Paulo? Dessa situação com Paulo? Podia ficar ali. Mas a reação da pessoa agiganta o problema. Então, ao invés do problema parar ali, ela estica o problema. Ao invés dela esticar a fé, ela estica o problema. Compreendeu? Se o Paulo tivesse reagido com desequilíbrio, com desespero, possivelmente ele teria sofrido algum dano. Mas como ele mostrou a confiança dele em Deus e simplesmente sacudiu aquela cobra no fogo como se fosse um mosquito e não uma cobra venenosa, o problema parou ali. Aquilo veio e tinha o poder de matar. Aquela cobra tinha o poder de matar. Tem problemas que chegam até nós com o poder de destruir mesmo. Mas se nós manifestarmos a fé, se a reação for de fé, muitas situações vão parar ali. Elas não vão se estender, como foi no caso dele. Se ele tivesse tido uma reação incrédula, de desespero, dado que as emoções exigem num caso como esse, talvez ele tivesse tido um fracasso ali. Possivelmente, ele teria fracassado. Mas como ele reagiu com a fé, ele foi exaltado. Ele foi honrado, porque aquela cobra venenosa não teve o poder de fazer nada. Ela picou ele, ela ficou presa à mão dele. Então ela liberou veneno, mas aquele veneno não teve poder de matá-lo. É o que diz a Bíblia. Se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Por quê? Porque você está em Deus. Mas muitas pessoas até dizem que estão em Deus. Mas as reações diante dos problemas é de quem não tem o Senhor. É de gente incrédula, de gente que não depende do Senhor. Outra situação. O pessoal daquela ilha, primeiro, quando viram ele acabar de sair de um naufrágio, ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio, e agora foi picado por uma serpente venenosa, começaram a dizer, ele é um assassino, a justiça divina não deixa ele viver, porque não é possível uma coisa atrás da outra desse jeito. De repente, eles ficaram ali observando, esperando que ele fosse inchar e morrer. Nada aconteceu. Aí, de repente, a Bíblia diz aqui, ó, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Então, você imagina, se o Paulo tivesse se envolvido com as opiniões, com o ponto de vista de cada um ali, ele teria se perdido. Porque ora acharam que ele era um assassino, ora já mudaram de ideia e já julgaram que ele era um Deus. Então você vê que nós temos que ter uma firmeza em Deus e convicção daquilo que Deus
tem com a gente, sabe, o propósito dele com cada um de nós, porque cada pessoa que cruza o nosso caminho está aí no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tem uma ideia, tem uma opinião, tem um pensamento. E se você parar para ouvir um, parar para ouvir o outro, cada um diverge, há divergências. Você nunca vai conseguir se colocar na direção, centrar e permanecer na direção certa da vitória. Mas também tem muitas pessoas que são como essas pessoas da Ilha de Malta, que mudam de ideia como se troca, como muda de roupa. De manhã ele pensa de um jeito, de tarde ele pensa de outro jeito. De manhã ele pensa de uma maneira, à tarde ele já pensa de outra. No momento acharam que o Paulo era um assassino, depois já mudaram de ideia e acharam que ele era um Deus. Tem gente que vive desse jeito. Tem gente que até hoje não tem uma opinião formada em Deus. Em Deus, dentro da mente do Senhor, ele não absorveu. Ele pensa hora de um jeito, hora de outro. Ele não está com aquilo que Deus falou. Ele não tem se firmado e fixado o olhar dele em Deus. Ele muda. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer, uma hora ele pensa assim, outra hora ele pensa de outro jeito. Ele muda de ideia. Como é que Deus vai abençoar a vida de uma pessoa que vive mudando de ideia? Tudo bem, nós temos que mudar, mas quando é preciso e quando há inteligência naquilo. Mas tem gente que ele muda de ideia porque ele é volúvel. Porque até hoje ele não parou para se colocar no propósito, na direção de Deus. E você tem que entender e prestar atenção nisso. Em nome de Jesus. Olha, foca naquilo que você tem ouvido, que é o propósito de Deus para a tua vida. E segura firme. Confia nas promessas do Senhor para a tua vida. Problemas que são como serpentes venenosas chegam a todo instante. Mas nós temos que ter a atitude de fé de sacudir no fogo. E o fogo é a palavra. Se agarre à palavra, ao que diz a palavra, e não dê crédito para essas serpentes venenosas, para esses problemas venenosos, pelas essas coisas, essas situações venenosas que chegam até você, até nós. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E ter o equilíbrio de sacudir no fogo. Não, isso aí eu não vou dar atenção para isso, eu vou esticar a minha fé, eu não vou esticar problema. Eu vou fazer isso parar aqui. Paulo tratou uma serpente venenosa como se fosse um mosquito. E está na hora de você aprender a fazer exatamente isso. Problemas que chegam até você, para de esticá-los, de dar atenção, de ceder às emoções. Sacode no fogo. Sacode no fogo. Ignora. Para de dar atenção às opiniões, Cada um pensa de um jeito, foca naquilo que Deus tem para você. E se você é o tipo de pessoa que muda de ideia igual quem muda de roupa, igual a pessoa troca de roupa, você tem que mudar isso na tua vida. Você tem que ter firmeza, saber o que você quer e se firmar, saber o que Deus quer para você, o que você quer para a tua vida e se firmar nisso. Em nome de Jesus. Equilibra. Controle emocional. Sacode as serpentes venenosas que cruzam o seu caminho, que querem, que vêm para te destruir. Sacode no fogo. Não dá atenção. Paulo viveu situações, um naufrágio pode ser mortal, uma serpente venenosa também, e ele sobreviveu a tudo isso com um autocontrole inacreditável, saiu honradíssimo daquele lugar, abençoadíssimo dali, foi muito honrado. Aquele pessoal que achou que ele ia cair duro ali e morto,
saiu abençoado, realizou muitos feitos, muitos receberam o Senhor. Foi uma obra maravilhosa. Mas por quê? Porque ele teve uma reação de fé. Ele manifestou a fé o tempo todo. Ele teve o controle das emoções. Ele não liberou aquilo que a situação pedia. Não, ele deu o que a fé exige. Não o que as emoções exigem. As situações que são graves, como foi nesse caso, muitas vezes pede um desequilíbrio, um descontrole. Não, ele não fez nada disso. Ele agiu com um autocontrole, ele manifestou a fé, ele sacudiu a cobra no fogo. Faça isso. Estica a fé. Não estica problema. Sacode no fogo. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Carlos, o último testemunho que o senhor deu, o senhor nos contava que o senhor chegou na igreja, o senhor tinha uma dívida de mais de 1 milhão. Tinha uma dívida de quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. 1 milhão. Vendeu imóveis, automóveis, para pagar a dívida, nada, só perdendo e a dívida crescendo. Só perdendo e a dívida crescendo cada vez mais. E as coisas... É que eu falei, tinha uma época, nós tínhamos 50 mil para pagar no mês, nós faturamos R$500. E não tinha dinheiro para nada mais. Agora, especificamente, porque o senhor deu testemunho que tudo isso veio mudando, Deus honrando, dívidas pagas. 2012, como é que está 2012? Tá ótimo, mas tem projetos, assim, coisas acontecendo esse mês mesmo, né? Pessoas assim que, no começo que eu falava para o senhor que a pessoa pisava na gente assim demais. Hoje ele está na minha mão, assim, ó. Ele faz o que eu quero, porque eu coloquei na minha vida que eu vou servir a Deus. Eu faço tudo, né? Procuro fazer tudo correto. Venho nos cultos, eu me internei na igreja mesmo. Então, em primeiro lugar, Deus. Depois as outras coisas. Hoje eu estava até brigando com o pessoal, falei, vamos que eu estou atrasado para ir na igreja, e se tiver que pôr o pessoal para fora, pode ser o cliente que for, eu ponho para fora e venho para a igreja. O seu maior compromisso é com Deus? O meu maior compromisso hoje é com Deus. É porque quando o senhor estava em dificuldade, ninguém podia fazer nada pelo senhor, né? Pelo contrário, eu fazia coisa assim só para me prejudicar. Então, quem me ajudou foi Deus. Então, eu falei assim, então eu tenho que pôr minha vida nas mãos de Deus. E eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Hoje, tudo que hoje eu estou conseguindo porque eu já comprei meu carro, o carro para a firma, máquinas, tudo pago à vista. Não... Coisa bonita, gente. Um homem que vendeu, estava vendendo tudo para pagar dívida, ainda não pagava. Esse ano comprou carro para a firma, carro, caminhão para a empresa. E como o senhor disse, hoje compra e paga à vista. Tudo que nós compramos na empresa, material para trabalhar, tudo, é tudo pago à vista. Nós não fazemos nada, não fazemos assim, quanto que é tanto, então vai ser pago à vista. Né? Mudou tudo lá? Mudou tudo, completamente tudo. E o espírito de vocês? Não, o espírito foi renovado, né? Nós entramos assim, teve todo um processo de transformação, você vai aprendendo, vai ouvindo a palavra, a gente vai se limpando, né, dos velhos hábitos que tínhamos, tudo. E fomos ouvindo a palavra, colocando em prática. E a partir do momento que começamos a tomar posse mesmo do que eu saía do altar e colocávamos em prática, não era mais do que assim, eu acho que isso não é assim. Não, é assim, foi assim que saiu de lá e é assim que vamos fazer. Então aí começou as mudanças e foi fluindo e só na bênção hoje. E as grandes mudanças mesmo foi assim, nós estávamos assim meio apertados no começo, mas nós determinamos assim, nós precisamos pôr a nossa vida em ordem. Pôr a vida em ordem é o dízimo, as ofertas, tudo. Mudou tudo. Depois que nós começamos a ofertar, a dizimar certinho, a vida mudou por completo mesmo. Seu Carlos, tudo que o senhor comprou esse ano, o senhor pagou à vista? À vista, não comprei nada a prazo. Eu comprei máquinas, coisa que ainda Deus preparou, máquinas assim. Hoje até o pastor
foi lá para ver, tirar até foto. Máquina assim, a máquina está usada, eu estou mexendo nela. Mas máquina que custa mais de 100 e poucos mil reais, eu paguei 35 mil. Deus preparou assim que eu paguei à vista ainda. Como é que vai terminar 2012? Por cabeça. Voando mais alto que a águia ainda. Josiane, o que aconteceu especificamente 2012? 2012 foi um ano que começou muito difícil para mim, mas eu não desisti, perseverei, lutei, conquistei meu apartamento, já mudei. E o ano passado, quando o Senhor nos inundou com aqueles testemunhos maravilhosos aqui no final do ano, eu olhei e falei assim, o ano que vem... Sou eu. Sou eu. De algum jeito, não sei como, mas vai ser eu. E assim foi. Como é aquela palavra que o senhor disse, como eu determinei... Assim se sucederá. Se sucederá. Como eu profetizei, aconteceu, e eu sempre pego aqui. O senhor fala muito uma coisa, de Deus eu só espero o melhor. É isso que eu tenho para mim. Pode estar acontecendo o que for, de Deus eu só espero o melhor. E Ele tem sempre o melhor para mim. O ano passado você viu o testemunho, você deu o testemunho, você chegou em dificuldade, você chegou casamento destruído, Deus restaurou, abençoou, tem abençoado sua vida profissional. Esse ano você deu o testemunho de começando um outro negócio, abençoada. Você viu os testemunhos do ano passado, você disse, o ano que vem eu vou estar lá. Hoje você está dentro do seu apartamento, como você queria, como você profetizou, como você... Aliás, você disse, eu quero aquele, e é esse que você tem. Isso, eu determinei, eu já tinha visto esse apartamento há 2 anos atrás. Fomos eu e meu marido lá, e aí a gente falou assim, nossa, muito caro. Enfim, nada conspirava para dar certo. Passou, e aí eu voltei, porque na realidade meu marido queria uma casa. Né? Eu falei, então tá, vamos orar, né? Pedir a Deus uma casa. Mas não era o meu sonho. O meu sonho era aquele apartamento. E assim foi, desde o piso... Tudo, o armário, tudo do jeito... E detalhe, bispo, se falar que eu tinha R$1 para falar, não, eu tenho uma economia de 50 mil reais, eu não tinha nada. Eu tinha um terreno e a vontade de querer ter um apartamento. E assim foi. E quando a gente compra as coisas, né, a gente fica... Fui lá, comprei, gostei, ungi, tudo é o que eu quero. Quando eu vi a escritura, eu falei, Jesus amado, mas o Senhor começou, você vai ter que terminar. E já paguei a escritura e fui pagando o que foi aparecendo. Deus honrou em tudo, todo o processo Deus honrou. Como é que vai finalizar 2012? Por cabeça. Abençoada? Abençoada. Feliz? Feliz. Voando alto? Muito. Tô decolando. No final do ano de 2011, você escreveu as 3 coisas que não levaria para 2012. E agora, em 2012, quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2013? Dia 1º de dezembro, início do último propósito do ano de 2012. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez tenha vivido à base de opiniões, ou ela mesma até hoje tem cedido um espírito volúvel. Ela se envolve demais com situações, com problemas, se entrega a emoções negativas, e isso tem sido maléfico para a vida dela. Isso tem roubado as vitórias dela. E o Senhor está falando para ela, sacode esses problemas no fogo. Faz isso parar aí. Chegou até você, não estica esse problema, estica a fé. Ajuda ela a entender
e se comportar como uma pessoa que anda com o Senhor e que confia no seu Deus. Porque o Senhor está prometendo a ela a vitória, não deixa nada te parar. Segue em frente, porque eu estou com você. Faça como Paulo, sacode no fogo e segue em frente, porque eu estou com você. Sacode esse problema no fogo e segue em frente, que eu estou com você. Eu sei que é isso que o Senhor está falando. Cobre ela com teu sangue, dá força a ela, equilíbrio, que um espírito valente controle a vida dela e que ela possa seguir com determinação. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, e determino vitórias. E determino realização. Onde esse programa estiver chegando, que mudanças, transformações, força, milagres estejam chegando também. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que essas pessoas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que sejam colocadas por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, que tenham mais do que o suficiente, que tenham com abundância, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Abençoa todos que oram comigo, que essa palavra possa iluminar o entendimento de cada um e levantar a todos com poder. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha buscar o Senhor. Ele tem vitória para você. Se aproxime dele, ele vai se aproximar cada vez mais de você. Amanhã teremos apenas uma única reunião às 9 da manhã em todos os nossos templos. Deus abençoe muito você, conte conosco. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.